dificuldade de falar sentado, pessoal. Então eu vou ficar caminhando aqui para deixar o pessoal que está filmando meio louco. Mas vamos lá. Deixa eu me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Meu nome é Rodrigo Fantinel, sou secretário da Fazenda de Porto Alegre, presidente da Brasf e auditor fiscal, já há 20 anos, lá em Porto Alegre. Então, assim, trabalhei em diversas áreas que acho que muitos de vocês trabalham hoje, fiscalização do ISS, trabalhei na área de projetos, trabalhei quando cuidava do repasse do ICMS, e depois assumi funções gerenciais lá dentro da Secretaria da Fazenda, e esse último mandato me convidaram aí para ser secretário. Pensava em ser secretário na minha vida, não pensava, tomei um susto, mas estou aqui e estamos aprendendo, né? Eu estava comentando ontem com o Jones, à noite, a gente saiu para jantar, estava dizendo para ele, cara, é um aprendizado, é o primeiro ciclo, então o terceiro ano tem características, o quarto ano, que é o ano que nós estamos agora, tem outras características, a gente vai aprendendo. Mas, pessoal, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre inovação e tem um passador de slide aqui para eu poder... Ah, tá lá. E assim, quando me pediram para falar sobre inovação, foi meio que um presente, né? Como eu disse para vocês na mesa de abertura, eu dei aula há muito tempo, então eu sou ainda meio viúvo de ter saído da sala de aula, então é um negócio que eu gosto de fazer efetivamente. E inovação é um assunto que já há muitos anos eu trabalho, então a nossa ideia lá, quando eu assumi a Secretaria da Fazenda, foi fazer diferente mesmo, tá? A gente adotou esse slogan aqui, sem mais do mesmo, com o objetivo de tornar as coisas diferentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês conhecem esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Steve Jobs, né? Vocês conhecem esse outro cara aqui? Quem é esse tiozinho aí? O Einstein. E esse cara aqui? Quem é? É o Walt Disney, o cara que criou a Disney. Aí botei o Mickey ali sentado para a gente tentar identificar, porque só pela cara muita gente não ia conseguir. O que esses três caras têm em comum? Esses três caras aqui estão intimamente ligados à palavra inovação. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. Este cara aqui do meio... Opa, passei para o lado errado. Tinha a seguinte frase para montar a Apple, que a gente sabe o tamanho da Apple hoje no mundo. Inovação é o que distingue um líder de um seguidor. E aqui ele não estava falando de Instagram, né? A gente ficava falando de seguidor, Instagram não é seguidor, ele está falando de contexto organizacional. Este outro cara aqui dizia o seguinte, a definição de sanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. O que ele estava nos dizendo? Se continuar fazendo a mesma coisa, vai acontecer o mesmo resultado que se tem até hoje. E este outro cara aqui dizia o seguinte, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. O que ele estava querendo dizer? Ele queria incentivar as pessoas a pensar fora da caixa, fazer coisas diferentes. Então, inovação era a vida desses três caras aqui. Talvez o Einstein aqui estava nos falando de inovação ainda de outra forma, mas se a gente interpretar o texto ali, a gente vai ver que inovação é importante. E aí eu vou dar uma primeira dica de livro para vocês, tá? Para quem acha que a Disney é só para criança e vê Mickey e vê Pato Donald, não sei mais o que, não é. A Disney é uma das empresas que melhor funciona no mundo. E esse livrinho é um livrinho pequenininho, tá? Ele é fininho, para quem não gosta de ler, vale a pena porque ele é fininho também. E ele fala o jeito Disney de encantar clientes. Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver com Secretaria da Fazenda? Tem a ver. Que, cara, quem são nossos clientes? Aqui em Jundiaí são as 400... Quantos habitantes tem aqui? Não me lembro mais, 400 e... Não, habitantes em Jundiaí... 450 mil habitantes de Jundiaí são os clientes do município de Jundiaí. Lá em Porto Alegre eu tenho 1,5 milhão de clientes. Então, cuidar desses clientes para nós é essencial. E esse livrinho aqui traz algumas dicas bastante interessantes. E aí, depois que eu li esse livro, existe um Instituto Disney também de gestão, e acabei fazendo um curso lá, porque achei que era interessante, e acabei trazendo muita coisa do que está ali para a nossa realidade lá da Secretaria da Fazenda. Vamos lá.
Este cara aqui, vocês conhecem? Quem já usou um troço assim? Quem já usou um troço assim? Quem não usou um troço assim, não sabe nem o que parece. Isso aqui é o seguinte, quando a gente ia telefonar antigamente, nós tínhamos que enfiar o dedinho num buraquinho e girar e fazia assim. E aí, se tu errasse, começa tudo de novo. Aperta ali em cima e começa de novo. Isso aqui é um negócio velho, né? Quando a gente apresentar isso aqui daqui a uns 15, 20 anos, ninguém vai saber o que é. Hoje a gente sabe que a gente também já está com a idade mais avançada, mas tem gente aqui que eu garanto que não usou esse negócio. Já pegou aquele que tinha os botãozinhos lá, que era mais fácil. Qual é a analogia que eu estou fazendo com esse cara aqui? Opa! Antigamente, se dizia isso, a fazenda existe para arrecadar. Isso aqui é uma visão de antigamente, é desse telefone, tá? Da época desse telefone. E aí a gente fazia o seguinte, se a gente está em dúvida sobre determinado assunto, a orientação que me deram quando eu entrei na Prefeitura de Porto Alegre, em 2002, foi o seguinte, lança e deixa o judiciário decidir se tu tem razão ou não tem razão. E eu cheguei lá, estágio probatório, não sabia nem meu nome direito, assinar meu nome direito, eu entrei lá, eu tinha 22 anos, tá bom, vou lançar e vou deixar o judiciário decidir. E aí tu faz muita coisa que não deveria fazer. E aí, o que acontece? A gente começa a gerar alguns problemas, esses aqui são números do Brasil, tá? A gente hoje tem 75% do PIB, é o volume do nosso contencioso tributário. O que é o contencioso tributário? A gente está lá discutindo se tal matéria tem que ser tributária, se não tem que ser tributária, se o item da lista é esse, não é o item da lista, se incide ISS sobre tal atividade, se não incide ISS sobre tal atividade, o IPTU que está sendo discutido lá, se é tanto, se é residencial, se não é residencial. Então, o nosso contencioso é um valor absurdo. Tempo médio, 18 anos e 11 meses. O que significa isso? Quando a gente faz um auto de infração e o cara resolve recorrer desse auto de infração, parte administrativa, e depois ele vai para o judiciário, demora 18 anos e 11 meses, em média, para a gente ter uma solução daquele negócio. E aí, depois de 18 anos e 11 meses, a gente descobre o seguinte, quem tinha razão? Se era o fisco ou se era o contribuinte. E aí vem a segunda questão, que é tentar fazer aquele dinheiro, se o fisco tinha razão, entrar para o caixa da prefeitura. E aí a gente consegue achar bens, a empresa ainda existe e tal, e muita coisa não existe. Então, me parece ser um fluxo que é da época desse telefone aqui. A dívida ativa dos municípios hoje é de 426 bilhões. Tá? Eu estou falando do Brasil, e no ranking de competitividade global nós somos o 71º lugar. Então, é o seguinte, com esta mentalidade aqui, deste lado aqui, o que nós conseguimos, nós todos, tá? Municípios do Brasil, foi aquilo ali. E eu não estou inventando dado nenhum, tá? Ali embaixo estão as fontes, depois se alguém quiser buscar as fontes para ver, é o que nós temos conseguido fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. E aí, quando eu assumi lá a Secretaria da Fazenda, o negócio que eu falei para o prefeito é o seguinte, beleza, eu vou assumir, mas a gente vai fazer diferente do que a gente está fazendo. Ah, mas o que é diferente? Eu, não, a gente vai desenhando, vou conversando com o senhor, temos 4 anos para trabalhar, mas vamos começar a fazer as coisas diferentes. Este aqui é o iPhone 16. Alguém tem ele aí? Que bom que ninguém levantou o braço, porque ele vai ser lançado em novembro. Então, não dá para ter mesmo. Mas, assim, em novembro vai sair essa criança aqui. E aí, obviamente, aqui eu estou fazendo uma analogia com o telefone lá, do ficar discando os números. É outra tecnologia. E aí, esse conceito aqui foi o que a gente adotou em Porto Alegre. A Fazenda existe para auxiliar no processo de desenvolvimento do município. A arrecadação vai ser consequência desse desenvolvimento. Já me disseram N vezes, assim, quando eu estou palestrando, que tu não é secretário de Fazenda, tu é secretário de desenvolvimento, tu só pensa em desenvolver a cidade. Sim, eu penso no efeito colateral do desenvolver a cidade. Desenvolver a cidade é importante, mas o efeito colateral é o que me interessa, que é aumentar a arrecadação. E aí a gente estabeleceu essa visão aqui para o município de Porto Alegre lá em 2021. Transformar Porto Alegre na capital da inovação e gestão das finanças públicas.
E aí nós adotamos alguns conceitos. Alguém já tinha me ouvido falar antes? O André já, quem mais? Não? Então tá, então não vou ser repetitivo. Esse aqui é um dos conceitos que a gente adotou. De propósito tem uma galinha e de propósito tem essa frase para as pessoas gravarem esse negócio. E sabe o que vocês vão gravar? Sabe por que eu sei que vocês vão gravar? Porque em outros eventos eu já saí do evento e me abordaram no final do evento. Tu é o cara da galinha? É, sou o cara da galinha. O que a gente adotou lá e de propósito, tá? A figura da galinha e essa frase para todo mundo lembrar mesmo e ter isso dentro da cabeça lá quando está trabalhando. A gente quer ficar com os ovos, mas a gente precisa da galinha viva. Não adianta esquartejar a empresa e achar que vai fazer auto de infração milionária e quebrar a empresa. Nós precisamos que a empresa continue lá e continue nos gerando os ovos. Então, esse conceito para nós aqui é fundamental e ele é mais ou menos a representação do que está escrito aqui. Isso aqui, se eu pedisse para as pessoas lá da Fazenda de Porto Alegre, decore isso aqui e me diz daqui uma semana, ele não ia lembrar. Se eu pedir para ele decorar aquela lá e me dizer daqui uma semana, ele vai lembrar. Então, o nosso papel também como gestores é traduzir esse texto chato para um texto mais legal. E aí a gente adotou outros dois conceitos. Eu cuidava, teve uma época antes de ser secretário, que eu era diretor de arrecadação e dívida ativa lá em Porto Alegre e cuidava da dívida ativa. E aí a gente, obviamente, negociava com muitos contribuintes que estavam devendo e a gente usava muito esse conceito aqui. A gente particionava muitas vezes a dívida, não consigo pagar 1 milhão, tá bom, mas tu consegue pagar quanto? 100 mil? Então vamos fazer o seguinte, parcela os 100 mil, quando tu quitar os 100 mil, tu volta aqui e a gente conversa sobre os outros 900 que tu está devendo. E a gente ia matando as coisas assim. E a gente adotou outros dois conceitos interessantes, tá? Que é sobre eles que eu vou falar com vocês hoje, que é isso aqui, de novo, são conceitos fáceis para as pessoas gravarem e terem isso na cabeça enquanto estão trabalhando. Nós não queremos discussões, nós queremos soluções. E nós não queremos autuação, nós queremos regularização. Já vou explicar isso aqui depois na prática, como é que funciona. E aí eu acho que, voltando para a frase do Steve Jobs lá do começo, a gente tem duas escolhas. Escolha 1, adotar esse telefone aqui do lado esquerdo de vocês, e a escolha 2, buscar o lado direito. Essa aqui é a cara de quem... Opa, apareceu um negocinho. Essa aqui é a cara de quem escolhe esse telefone, e esta aqui é a cara de quem escolhe ali o iPhone 16 que vai ser lançado, então ela já está pensando bem à frente. E aí um negócio que eu sempre digo é o seguinte, a gente precisa de uma boa equipe. Se nós não tivermos uma boa equipe, não adianta ter o Rodrigo a fim de fazer, o Jones a fim de fazer, ou o Adriano a fim de fazer. Se não conseguir que a equipe faça junto, não vai funcionar. Ontem eu fiz uma reunião de Secretaria da Fazenda com meus 5 diretores lá que tem abaixo de mim, e eu perguntei para eles o seguinte, quando eu abri a reunião, o que vocês estão fazendo para cuidar das pessoas? E aí responde, porque assim, o natural da reunião é o seguinte, não, eu estou fazendo não sei o que, do Simples Nacional, eu estou fazendo não sei o que lá da dívida ativa, não sei o que. A gente precisa cuidar das pessoas, senão as coisas não funcionam. Se a gente não trouxer a equipe, vocês todos aqui sabem disso, se a gente não tiver a equipe trabalhando com a gente, as coisas não funcionam. E aí, essas aqui são as características das pessoas que eu busco para ter perto de mim lá na Secretaria da Fazenda, que são pessoas motivadas, são pessoas apaixonadas, são pessoas que têm a mente aberta, isso é muito importante, são pessoas inspiradoras e são pessoas gratas. Eu acho que quando a gente acha pessoas com essas qualidades aqui, a gente não pode largar mais. Quando eu era diretor lá da dívida ativa, de arrecadação e dívida ativa, eu tinha uma secretária lá que me ajudava e tinha uma outra servidora, que era auditora também, que era meio meu braço direito. Eu disse para elas, em algum momento da vida, eu não sei o que eu vou fazer depois que eu sair daqui, mas eu sei que vocês vão junto comigo, a menos que vocês não queiram. E elas me disseram o seguinte, tá bom. E aí eu fui para o gabinete, assumi lá a Secretaria de Finanças, aí uma delas estava grávida, e eu falei, vai lá, tudo bem, tem teu filho, não sei o que, depois do teu filho tu volta para cá. E ela voltou, e a outra também voltou, então assim, é o tipo de pessoa que a gente não pode abrir mão, e acho que essas pessoas agregam muito no processo. Legal, né? Até agora eu falei de conceitos e o que a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre fez na prática. Eu vou trazer 3 ações aqui para vocês.
Vou falar sobre o nosso programa de compliance, que está baseado nessa frase aqui, tá? Não queremos autuação, queremos regularização. Vou falar sobre mediação tributária, que está baseado naquela frase ali de não querer discussões e querer soluções. E vou falar do IPTU digital, que é um programa lá baseado naqueles 3 pilares ali de economia, sustentabilidade e compliance. Vamos para o primeiro deles. Programa de compliance tributário, tá? Usando aquela nossa diretriz ali que a gente não quer discussão, a gente não quer autuação, ou seja, não quero autuar as empresas, fazer auto-infração, eu quero que as empresas venham e se regularizem. Como é que a gente fez para desenvolver isso aqui? Primeiro, passou aqui, deixa eu voltar. Aqui. A gente quer mudar um comportamento, né? Na verdade, são 2 comportamentos que a gente quer mudar. A gente quer mudar o comportamento do contribuinte e a gente quer mudar o comportamento da fiscalização. Isso não é fácil. Isso não é fácil e isso não é rápido. Tá? As pessoas, para mudar comportamento, mudar cultura, levam tempo e elas precisam ver que aquele negócio funciona, que aquele negócio é bom. Não vão mudar de uma hora para outra. Segundo, exige muita comunicação, isso aqui depois eu vou falar também. Comunicação nesse processo ela é fundamental porque as pessoas têm que entender o porquê daquilo ali, porque aquilo ali é importante para se engajarem com aquela ideia. E aí a gente usou depois lá, eu vou mostrar uma motivação, porque o comportamento a gente muda daquelas 3 formas ali, né? Motivação pessoal, eu tô gordo, quero fazer dieta e tal, aí, cara, tu sai atrás, vai na nutricionista, faz dieta, não sei mais o que e tal. Depois engorda tudo de novo, depois vai na nutricionista de novo, mas é a vida. Então, assim, essa é a motivação pessoal. A motivação social é quando todo mundo aqui resolveu trabalhar de uma determinada forma e sobrou um lá que não está trabalhando, provavelmente aquela pessoa vai convergir, começar a trabalhar da forma que a gente trabalha. E a motivação estrutural é quando o ambiente propicia essa mudança. Em 2018, eu fui para os Estados Unidos e fiz esse curso aqui ligado lá à dívida ativa também, que era questão de negociação de sucesso lá, tá? E aí vocês vejam como a questão cultural ela é engraçada e diferente. Eu fiz algumas perguntas durante o curso que eu estava fazendo lá, que o professor não entendeu. Ele não entendeu porque eles pensam de um jeito muito diferente lá. Eu fiz uma pergunta lá, me lembro uma vez, eu perguntei o seguinte, tá, tudo bem, mas tem essa obrigação legal, e se a criatura não cumprir e não pagar o tributo, etc. Aí o professor ficou me olhando, daí eu pensei, cara, meu inglês deve estar ruim mesmo, o cara não me entendeu. Mas não é que meu inglês estava ruim, ele me respondeu o seguinte, mas como assim? Se está na lei, como é que o cara não faz? Aí eu, pois é. Pois é, lá de onde eu venho, só estar na lei não resolve. Mas assim, a cultura é muito diferente, tá? Então, mudar um comportamento é realmente um desafio que a gente tem aí pela frente e não vai ser fácil e não vai ser rápido. Quem decidir ir por um caminho diferente tem que saber que isso vai levar tempo. E a gente fez uma coisa lá para tentar fazer esse compliance funcionar. A gente criou um rating de contribuintes, ou seja, nós pegamos todos os contribuintes de SS e classificamos, tá? Hoje todo mundo tem um carimbo lá, ou ele é A+, ou A, B, C ou D. E nós criamos um sistema de recompensas. E quem é que tem direito a essas recompensas? Só quem é A+, ou A. Ou seja, se o cara é o Joãozinho do Passo Certo, se ele faz tudo certinho, ele tem direito às recompensas. Se ele tem um rating ruim, ele vai ter que trabalhar para ter um rating bom e aí ter direito às recompensas. Quais são os critérios aqui que a gente botou para classificar os contribuintes? Tá? Não possuir dívida ativa, ele até pode ter dívida ativa desde que esteja parcelada, mas se ele tem dívida ativa não negociada, ele já não tem direito à letra A nem a mais. Ele tem que emitir nota fiscal eletrônica. Se ele não emite nota, ele também não vai ser bem classificado e ele tem que recolher o ISS todos os meses. E aí a combinação desses 3 vai gerar cada uma das classificações ali em cima. E quais são as recompensas, tá? Se esse cara for A ou A+, ele tem uma garantia de autorregularização. Está na lei lá de Porto Alegre que nenhum fiscal pode bater na porta dele,
Mesmo que a gente tenha indícios e provas que o imposto não foi pago, a gente tem que chamar o contribuinte, mostrar os indícios e dizer, te regulariza, faz uma denúncia espontânea, faz uma confissão de dívida, porque em tese ele era o Joãozinho do passo certo até então. Se ele entrar numa situação dessas, ele vai ter um parcelamento mais estendido que os demais. Então ele vai poder negociar e botar em dia a dívida dele num prazo mais estendido. Ele vai ter uma garantia de não ter lançamentos retroativos se mudar a jurisprudência de tribunais superiores. Nós estamos falando de tribunais superiores, STJ, STF, porque os tribunais de primeira instância mudam toda semana, né, de jurisprudência. Então a gente levou isso aí para tribunais superiores. O que a gente quer dizer com isso aqui? O cara faz tudo certinho. E aí o tribunal, STJ, que seja lá, está dizendo o seguinte, não, essa atividade do ISS, tu tributa desse jeito aqui. E o cara começa a tributar desse jeito aqui, caminhando para cá. E ele está fazendo tudo certinho, ele paga o tributo, ele tira a nota, ele está tudo certinho. Aí o STJ resolve o seguinte, aquela orientação que eu tinha dado para te caminhar para lá, eu pensei melhor e não é mais assim. Agora tu caminha para cá. E aí o cara faz o quê? Mas, querido, eu estava fazendo conforme vocês tinham me dito para fazer. Agora mudou, vocês vão me lançar 5 anos para trás. O cara não fez uma reserva com o nome da reserva. Se o STJ mudar a jurisprudência, eu tenho um dinheiro guardado para pagar o tributo. Não fez. Então, assim, o cara que faz tudo certo, ele tem essa garantia de não ter o lançamento retroativo, né? Isso dá segurança jurídica para ele empreender em Porto Alegre. E a gente tem o que é o mais interessante, que é um programa de cashback de ISS, tá? De concessão de crédito. Se o cara faz tudo certinho, a gente no final de cada ano, se tiver crescimento real de arrecadação, parte do crescimento real, o que a gente arrecadou acima do IPCA, a gente devolve para os contribuintes. Por que isso é acima do IPCA? Porque toda a despesa da prefeitura está indexada ao IPCA. Então eu preciso garantir primeiro que eu pago toda a despesa da prefeitura, preciso ter uma sobra para outros investimentos, e aí o restante eu posso devolver para o contribuinte. Então, basicamente, essa aqui é a brincadeira do compliance. Lado de lá, uma motivação social, nós estamos encorajando as pessoas a mudar, ou seja, Porto Alegre quer que você seja nota A. Se você não é nota A, nós queremos te levar a ser nota A. O ideal para nós é que todo mundo vire nota A. Se todo mundo virar nota A, ninguém tem dívida, todo mundo está tirando nota e todo mundo está pagando imposto. É o melhor dos mundos. E do lado de cá, uma motivação estrutural. Se tu for nota A, nós vamos te recompensar. A gente começa a mudar o mindset daquela história de fiscalizar, de bater em quem faz errado, para começar a premiar quem faz certo. E aí tu empurra quem faz errado para começar a fazer certo, para também ganhar aqui as recompensas. Compliance é isso, tá, pessoal? Depois, se alguém tiver dúvida, me incomode, aí eu vou estar por aí hoje. Depois, se quiser mandar e-mail, sinal de fumaça, Instagram, o Diaba 4, fiquem à vontade. Mediação tributária, tá? A ideia aqui é não ter discussão e conseguir construir soluções. E aí, quando a gente implantou a mediação tributária lá em Porto Alegre, ninguém tinha feito isso no Brasil. E a gente pensou, de quem eu vou copiar? Porque o legal é copiar e colar, né? Copiar e colar é o bom. E aí, quando não tem de quem copiar, a gente começou a procurar fora do Brasil de quem copiar. E aí a gente olhou o sistema da Alemanha, o sistema da Austrália, o sistema dos Estados Unidos, de Portugal e de outros países, tá? Que eu não botei aqui, porque senão ia poluir demais a apresentação. Mas todos esses países aqui funcionam dessa forma, prevenindo conflitos e tentando achar soluções. E aí, qual é o objetivo da mediação tributária? Deixa eu explicar o que é mediação, porque pulei essa parte. Mediação é o seguinte, o fulaninho lá, que é o nosso contribuinte, acha que ele está classificado no item tal da lista. Nós, a administração tributária, acha que ele está classificado nesse outro item da lista aqui. Obviamente, tem essa briga aqui no meio do caminho, um tem uma alíquota e outro tem outra alíquota. Ele pode estar forçando a barra para ir para lá, e nós podemos estar forçando a barra para tributar para uma alíquota maior. O que a gente faz? A gente põe um mediador, que é uma pessoa que não é nem de um lado nem do outro na sala, para tentar achar uma solução. Esse exemplo é real? Sim, é real, isso já aconteceu.
Porque muitas vezes a gente não tem a compreensão detalhada do contrato de prestação de serviço do contribuinte. E ele sabe te explicar. Não, o que eu faço é exatamente isso aqui, a minha atividade é essa. Quando a gente lê o que está escrito no contrato lá, a gente pode classificar no lugar errado. Uma outra mediação gigantesca que eu participei até, foi a primeira que Porto Alegre fez, foi com o aeroporto, com a Fraport, lá em Porto Alegre, porque tinha o problema do IPTU. E assim, o processo durou 6 meses, tá, de discussão, de idas e vindas. Em uma determinada reunião lá, eu chutei o pau da barraca. Eu disse, vocês estão fazendo perder meu tempo aqui, esse negócio não vai dar em nada. Fui embora da reunião, deixei os caras plantar na reunião lá. Aí a mediadora depois veio falar comigo, me convenceu, não sei nem como que ela me convenceu, porque eu estava muito bravo, mas me convenceu a voltar e a gente acabou negociando. Depois de 6 meses, a Fraport, hoje em Porto Alegre, paga o IPTU do aeroporto, a gente arrecada só de IPTU do aeroporto de Porto Alegre em torno de 8 milhões mais ou menos. A ideia então aqui da mediação nesse processo é reduzir o contencioso, ou seja, em vez de ficar brigando por 18 anos e 11 meses com a criatura, a gente vai chegar numa solução, reduzir a dívida ativa, ampliar a arrecadação, porque aí o dinheiro entra na hora, reduzir a burocracia, reduzir a carga tributária. Se eu arrecadar mais, se todo mundo pagar mais, se eu acabar com aquela minha dívida ativa gigante que eu tenho, eu posso reduzir alíquotas de outros serviços e aí incentivar o desenvolvimento econômico, que era lá o que a gente tinha botado lá no início, que a Fazenda queria fazer. Aí a pergunta é, esse negócio ampliou a arrecadação de vocês, eu vou dar alguns dados para vocês. O maior auto de infração pago em Porto Alegre na história do município foi de 13 milhões. Tá? Aí eu perguntei para as pessoas lá, para montar a apresentação, quantos autos a gente fez acima de 13 milhões? E a gente fez acima de 13 milhões 19 autos de infração. Esses 19, nenhum foi arrecadado até hoje, né? Eles estão naqueles 18 anos e 11 meses, alguns a gente já perdeu, outros, enfim, mas não foram arrecadados. Sabe o que significa desses 20 autos de infração aqui, os 19 acima de 13 milhões, mais do que a gente arrecadou, a gente teve um retorno... Você pode receber sua guia do IPTU... Ao vivo. Não fui eu. Vou voltar, calma... Cara, tá vivo. A gente teve um retorno de 1,9%, tá? Então, assim, é baixíssimo o retorno. Baixíssimo o retorno. Com a mediação, até publiquei isso esses dias no Instagram, em 4 meses, a gente botou para dentro do caixa 6 milhões de reais. Em toda a história de Porto Alegre, o maior auto tinha sido de 13. Em 4 meses de mediação, a gente botou 6 milhões para dentro. Então, dá resultado. Dá trabalho, mas dá resultado. O que precisa para fazer mediação? Precisa quase nada. Precisa de uma lei que autorize, precisa de um mediador. Precisa de vontade de querer dialogar e construir soluções. Tem custo? Não, não tem custo. Talvez o custo seja do mediador. Lá em Porto Alegre, a gente fez uma turma, né, de mediadores, aí tem que capacitar e tal, teve um curso específico. Para capacitar 20 mediadores lá, que é o que a gente gastou 6 mil reais, eu acho. Então, foi o custo da mediação em Porto Alegre. E aí eu fui num evento semana passada em Foz do Iguaçu, com as receitas federais do mundo, tá? Na verdade, eu era o único representante de município lá. E o evento esse aqui do CIAT era sobre esses assuntos, prevenção e resolução de conflitos e promoção de compliance voluntário. E era bem o que eu estava falando, né? Bem o que a gente implantou lá em Porto Alegre. E aí eles levaram esse gráfico aqui, até copiei lá para trazer para cá. O que esse gráfico aqui mostra? Tá? A quantidade de acordos, o tal do Mutual Agreement, que as receitas federais de cada um dos países fizeram com os contribuintes, evitando conflitos e antecipando a arrecadação. E a gente vê aqui, ó, os países que mais fazem acordos, tá, e botam dinheiro no caixa é a Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, Índia e Estados Unidos. E aí depois vai, e o Brasil está ali, ó, está lá. Então, acho que a gente tem muito espaço para aumentar aqui, fazer diferente, e vamos lá, a gente está fazendo talvez diferente do que o Brasil faz, mas a gente está fazendo a mesma coisa que o resto do mundo já faz. E quem faz, vamos lá, né? Não são países aqui que a gente pode desprezar, são países que funcionam e funcionam bem. Eu sempre ouvi a minha vida inteira, por ser alemão, né? Que o alemão é muito duro, que o alemão é cabeça dura, que o alemão é... Cara, a Alemanha é quem mais faz acordo. Os caras sentam lá e fazem acordo e vira dinheiro.
Então, assim, acho que é um caminho que a gente pode trilhar, e Porto Alegre já está trilhando esse caminho. Acho que por isso também que eu fui convidado para estar lá, porque eu era meio que peixe fora da água lá, porque só tinha receitas federais e eu estava lá no evento também. Mediação é isso, então, e o IPTU, que é o último assunto, já estou encaminhando aqui para o final. A gente adotou o IPTU digital em 2023 e 2024 foi o segundo ano. Por quê? Essa caixinha vermelha ali, que provavelmente a de vocês não é vermelha, quem é que vai na caixinha todo dia lá para abrir para ver se tem carta? Cara, a gente recebe as contas no e-mail, 10 minutos, beleza. A gente recebe as contas no e-mail, a gente tem débito automático, não sei mais o que. Ninguém vai lá na cartinha pegar as contas, abrir os envelopes para ver o que vai pagar. E a gente se deu conta disso em Porto Alegre. Não fazia mais sentido o cara receber um monte de propaganda dentro da caixinha de correio e a carta do IPTU. E a gente acabou com a carta do IPTU. Mas para acabar com a carta do IPTU em 2023, a gente iniciou o processo, quando eu estava ainda lá na área de arrecadação, em 2018. Porque isso aqui é risco, né? Por que isso aqui é risco? Estava falando ontem na janta lá. O primeiro semestre é legal para o secretário de Fazenda, porque a gente arrecada IPTU, a gente arrecada IPVA, não sei mais o que. O segundo semestre é consumir a gordura do primeiro semestre. Se dá uma tragédia no primeiro semestre, tu não arrecada o IPTU, cara, tua vida é um inferno o resto do ano. Então, assim, não tem chance para dar errado. Então, lá em 2018, a gente acho que foi uma das primeiras secretarias de Fazenda a botar o WhatsApp. E aí esse negócio, sabe como é que aconteceu? Eu voltei de férias e a minha sala lá na arrecadação ela era toda de vidro, então eu conseguia ver as pessoas trabalhando. E voltei de férias e fiquei olhando assim para a arrecadação, tem 40 pessoas na arrecadação, e estava quase todo mundo com o celular na mão. E aí eu pensei o seguinte, até falei para a Fernanda que trabalhava comigo, Fernanda, olha só, está todo mundo com o celular na mão. Nós temos que começar a acessar as pessoas pelo celular. Pensem o seguinte, só fazendo um parênteses, já vou voltar à apresentação. Quanto tempo durante o dia vocês passam mais de 2 metros longe do celular de vocês? Incluindo de noite, que provavelmente vocês botam do lado da cama lá. Quanto tempo durante o dia mais de 2 metros? Quando eu tomo banho? Depende, tem gente que leva para o banheiro e deixa ali parado, porque pode sair do banho e ter que dar uma olhada para ver o que aconteceu enquanto no banho. Cara, o celular é uma extensão do nosso braço. Eu estava conversando ontem, estava jantando o pessoal ali, e o Jones falou o seguinte, esses dias eu peguei um voo, fiquei 9 horas e não tinha Wi-Fi no voo, quase enlouqueci. Essa é a nossa vida hoje. A gente olha para o celular, olha as fotos, vou limpar o celular, aproveitar que não tem internet, o que eu vou fazer, mas, cara, é o celular. Então nós temos que acessar as pessoas pelo celular. O meu contrato de correio lá em Porto Alegre, exceto os contratos de TI, que aí são valores mais altos, era o maior contrato da Secretaria da Fazenda, quando eu assumi. E aí a gente optou por acabar com o contrato de correio. Acabar não, na verdade minimizou, porque ainda tem algumas coisas que ainda vão pelo correio, mas é quase nada hoje. A gente economizou significativamente com isso e adotou uma prática sustentável de não ficar imprimindo papel, toner, etc., porque ainda existia, não sei como é que está hoje, quem usa correio, que eu não uso mais, mas quem usa correio ainda existia uma reclamação do prazo dos correios, que a cartinha chega com atraso, enfim, tal. Mas isso era outra história. Então, em 2023, a gente lançou também na Prefeitura de Porto Alegre um projeto de papel zero, que era para todas as secretarias acabar com o papel, deixar tudo eletrônico, e esse processo está bem adiantado. E aí, vamos contar um segredo para vocês. Ah, legal, não, Fantinel. Cara, eu estava morrendo de medo que esse negócio ia dar errado. Morrendo de medo. Em 2023, eu morria de medo que esse negócio fosse dar errado, que a gente não arrecadasse o IPTU e que meu ano fosse uma tragédia. As pessoas me perguntavam dentro do gabinete da Fazenda lá, tem certeza? Eu dizia, tem, vai dar certo, não tem problema. O cara saiu da sala. Então, assim, cara, todos somos vulneráveis, todos temos medo e tal, mas para fazer algumas coisas darem certo, a gente tem que encarar o medo. E aqui eu vou dar uma segunda dica de livro, tá? Coragem para Liderar, que fala basicamente de comportamento aqui de liderança, que é um livro bem bom também. Que acho que a gente fica pensando assim, cara, não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha, todo mundo morre de medo. Eu morro de medo, como vocês morrem de medo, de um monte de coisa. Só que assim, a gente tem que ter coragem de fazer algumas coisas, senão a gente não evolui. Essa é a grande verdade.
E aí a gente botou, obviamente, né, para vir para o digital, no aplicativo, a gente colocou lá o IPTU, a gente colocou o IPTU no site, a gente colocou o IPTU no WhatsApp, ele pode pagar hoje com Pix. A gente conseguiu fazer uma licitação do Pix lá em Porto Alegre, o Pix em Porto Alegre é de 1 centavo, então é super barato, né, para pagar a guia no banco lá pelo código de barra. Se o cara usa o caixa eletrônico lá, eu acho que é 80 e poucos centavos. Se ele vai na fila lá, é 1,40, eu acho. O Pix é 1 centavo. Então a gente economiza um monte. Sempre que eu dou entrevista, eu ainda falo, usem o Pix. Por quê? Para ajudar a prefeitura economizar e poder levar mais dinheiro para o que a gente precisa. Então, assim, outra coisa importante que eu falei antes, isto aqui é super importante, tá? A gente tem que comunicar 5 minutos. 5 minutos, está acabando, pessoal, só 5 para vocês me aguentarem. A gente tem que cuidar da comunicação externa, primeiro porque eu tinha que fazer Porto Alegre inteira, entender que isso aqui ia mudar, e segundo a interna, porque as pessoas estão trabalhando ali, tem que, de novo, entender por que isso é relevante, tem que ter orgulho de estar participando daquele negócio, tem que saber que a gente está mudando efetivamente, que vai ficar muito melhor. Você pode receber sua guia do IPTU em poucos segundos através do seu WhatsApp. Cadastre na sua agenda o número 51-3433-0156, entre no WhatsApp e mande uma mensagem para o número cadastrado. Pode ser até um simples oi. Então, o aplicativo vai te enviar algumas sugestões. Escolha a opção 4, Impostos e Taxas. Depois, a opção 1, Emitir Guia do IPTU 2024. Se souber a inscrição do imóvel, digite novamente a opção 1. Quando o aplicativo pedir, digite o número da inscrição e, em seguida, o seu CPF. Depois, na opção 1, emitir guia em cota única, já que o parcelamento ainda não está disponível. E pronto, sua guia estará no seu telefone em alguns segundos. Então a gente teve que desenvolver isso aqui, que custou caríssimo, R$8.000, entendeu? R$8.000. Falei, pessoal, a gente vai arrecadar R$8.000 em 6 minutos, depois que esse troço estiver no ar. E arrecadamos talvez em menos de 6 minutos. Então, assim, são ferramentas hoje muito fáceis, que facilitam muito a vida das pessoas e nos trazem um retorno muito, muito grande. Ainda em relação à comunicação, nesse dia aqui, que foi o dia 2 de janeiro de 2023, eu dei durante o dia 19 entrevistas. Tá? E aqui é o Christian, que está aqui dando entrevista, que ele também teve que assumir algumas entrevistas, que era o nosso gestor da Receita, porque eu não dava conta de todas as entrevistas, mas eu fui em todas as rádios, em todas as TVs. Então, assim, quem ligou a TV ou ouviu o rádio naquele dia lá, sabia que o IPTU de Porto Alegre era digital. Ou ele estava não prestando atenção, mas que a informação chegou, chegou. E acho que isso aqui é relevante, tá, pessoal? Se a gente vai fazer uma mudança muito drástica, tem que comunicar efetivamente que as coisas vão acontecer. E aí a questão do compliance lá, a última do IPTU digital, de novo, quem vai construir o desconto do IPTU é o contribuinte, tá? Então ele tem um desconto fixo, e se ele faz tudo certo, ele vai ter descontos adicionais. Se ele não tem dívida ativa, ele vai ter mais 3 descontos se for pessoa física e mais 4% se for pessoa jurídica. Qual é o objetivo? Que as pessoas paguem a dívida ativa. Que a gente reduza a dívida ativa de IPTU. E ainda, se ele pede notas fiscais eletrônicas, a gente adotou já a nota nacional lá em Porto Alegre, coloca o CPF na nota, ele também tem descontos progressivos, dependendo da quantidade de notas que ele solicitou no ano. Então, aqui só para pessoa física, tá? Pessoa jurídica não interessa, porque ele sempre pede nota mesmo. Então, a ideia aqui é incentivar o pedido de nota eletrônica. Resultado disso aqui, a gente economiza 7,5 milhões por ano, tá? Entre cartas, entre impressão e PIX. Porto Alegre, só para vocês terem uma dimensão, assim, a gente tem então de 850 mil imóveis que são tributados, então são 850 mil cartas. É uma prática sustentável, tá? Esse número aqui não é meu, o único número da apresentação que eu não tenho certeza é esse. Quem me passou foi a Secretaria lá de Meio Ambiente, que com essa quantidade de papel significa 280 árvores por ano. E agora, me ajuda aí a técnica, só volta um pouquinho. Isso, está no fim. Aqui.
A inadimplência, tá? A gente tem uma inadimplência hoje de IPTU de 7,5%. Ela já chegou a ser 4%, tá, em algum momento, mas aí a gente fez uma planta de valores e veio a pandemia, ela jogou lá para 9%, e agora a gente está conseguindo trazer de novo para os 4%, estamos hoje em 7,5%, e nós temos 64% a mais de notas emitidas com CPF, porque as pessoas botam CPF para conseguir o desconto do IPTU. E aí, obviamente, aumenta a minha arrecadação lá do outro lado de ISS e posso dar mais desconto no IPTU. E aí nós tínhamos aquela pergunta que me deixava morrendo de medo, será que Porto Alegre é digital? Será que Porto Alegre vai absorver essa mudança? E no primeiro ano, tá, 97,4% das guias que foram emitidas e pagas de IPTU foram pelos canais digitais. E os 2% que sobraram ali é gente, é os velhinhos que gostam de ir lá no centro de Porto Alegre, pegar o ônibus, ir na loja. Sabe que no dia esse das 19 entrevistas, eu cheguei na prefeitura às 6h40 da manhã, e a loja abre às 9h, e tinha 2 velhinhos na fila, um senhor e uma senhora. E eu pensei, cara, eu não vou deixar eles na fila até às 9h, porque eles estavam escorados e realmente eram velhinhos. Eu falei para eles, o senhor veio pegar a guia do IPTU? Sim, eu vim. Aí nisso já chegou, enquanto estava falando com o primeiro, já chegou mais uns 2 ou 3 velhinhos também, às 6 e pouco da manhã, e a loja abre às 9h. Aí eu pensei, vou levar esses caras para a minha sala, vou emitir a guia e vou mandar embora. Só que aí já chegou mais 4 ou 5, e velhinhos. E aí eu falei, o senhor quer a guia do IPTU? Sim, meu filho, eu vim, voltei da praia e vim buscar a minha guia do IPTU. Mas tem um aplicativo. Não sei usar, meu filho. Tem o site. Não, eu gosto de vir aqui. O pessoal me atende bem, eu converso, tomo um café, tiro o extrato do banco ali, volto para a praia amanhã. Então imagina, ele deve ter falado para a família o seguinte, eu tenho que ir para Porto Alegre para pegar a minha guia do IPTU. Então, assim, 100% não vai dar, mas 97,4% eu já acho que foi uma baita de uma vitória. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês, o que a gente fez de diferente, tentou fazer diferente. Acho que a dica é ousar, né, pessoal? Acho que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, como diz o tal do Einstein lá, aquele senhor que apareceu ali, o resultado tende a ser o mesmo. Se a gente for fazer coisas diferentes, acho que a gente tem possibilidade de realmente mudar e ter resultados melhores. Pessoal, fico à disposição. Quem quiser falar comigo, estarei por aqui durante a manhã. Daqui a pouco eu vou falar com o Alberto aqui sobre reforma tributária. E tem que voltar hoje no meio da tarde para Porto Alegre, senão o prefeito vai me mandar embora, vai dizer, vai dar tuas palestras, esquece da vida. E depois também e-mail, Instagram, etc. Fiquem à vontade aí, tá? Muito obrigado, um abraço a todos.